dia 24 de junho de 1947, o piloto norte-americano Kenneth Arnold levantava voo do aeroporto de Chehalis, no estado de Washington, para tentar localizar um avião que havia desaparecido. Arnold não sabia, mas poucos minutos depois, ao sobrevoar as montanhas Cascade, observaria as evoluções de 9 objetos não identificados em forma de disco, que voavam em formação. Seu avistamento tornou-se um marco na ufologia mundial, sendo considerado hoje como o início da era moderna dos discos voadores. Naquele mesmo ano, já no Brasil, um outro avistamento marcaria para sempre a vida daquela que se tornaria a principal pesquisadora do país. O primeiro avistamento que eu tive foi em Vassouras, no ano de 47. O mês, acho que foi julho. Quando, 3h30 da tarde, eu estava na nossa horta, nós tínhamos uma chácara, colhendo alface, essas coisas para o jantar. Quando eu vi um brilho, e levantei os olhos e vi passando um objeto brilhante, metálico, circular, sem ruído. Fiquei profundamente impressionada e teve pensamentos assim, como, primeiro, o que é isso? Aí veio uma ideia muito clara na minha cabeça. Isso não é daqui, isso não é da nossa terra. E eu penso que acrescentei que nunca mais vou esquecer isso que eu vi hoje. E, de fato, com essa idade toda que eu estou hoje, mais de 80 anos, não esqueci, no mínimo detalhe, o que eu vi naquele dia em Vassouras. O primeiro caso brasileiro que teve, entretanto, repercussão pública ocorreu no dia 7 de maio de 1952, quando foram conseguidas várias fotos de um disco voador a partir da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. O OVNI foi visto sobrevoando a região da Pedra da Gávea e em seguida rumou em direção ao oceano, desaparecendo em questão de segundos. As fotografias foram batidas pelo fotógrafo Ed Keffel, na presença do jornalista João Martins, ambos da revista O Cruzeiro. Os dois tinham ido à Barra da Tijuca para fazerem uma reportagem sobre namorados e camarões. O caso rapidamente se tornou polêmico, principalmente depois que pescadores da região afirmaram ter observado alguns homens fotografando um modelo de disco voador jogado várias vezes ao ar. O pesquisador Fernando Cleto Nunes Pereira acompanhou de perto a história, tendo inclusive participado de uma reunião dentro do Estado-Maior da Força Aérea Brasileira, durante o primeiro inquérito confidencial sobre objetos aéreos não identificados, realizado em 1954. O coronel João Adil de Oliveira, em determinado momento, pediu um dossiê e veio um sargento trazendo. Colocou o dossiê sobre a mesa, e ele foi aberto e dele caiu um disco voador igualzinho ao fotografado na Barra da Tijuca, feito em madeira. E houve um silêncio muito grande na sala, e eu lembro que eu olhei na direção do chefe João Martins e vi que o João Martins ficou vermelho. E o próprio coronel Adil quebrou o silêncio, dizendo mais ou menos, olha, fotografias iguais à sua nós também fizemos muitas, mas
eu quero lhe dar os parabéns, porque a de vocês foram verdadeiras, as suas fotos foram verdadeiras, enquanto as nossas são todas falsas. E você lembra que 2 pescadores declararam terem visto homens jogando prato para o ar e fotografando? Foi verdade, porque esses homens eram da Força Aérea, fomos nós que fomos para lá. O João Martins falou, mas coronel, o senhor não veio em nosso socorro até hoje? Nós estávamos em 54, né? Aí o coronel disse, infelizmente, fotografia não constitui prova pública. Quer dizer, não ia acrescentar nada a nada a gente dizer que para nós era verdadeiro, a prova era, a fotografia não é prova. A ideia que ficou foi essa. Posteriormente, eu fiz uma camaradagem com o coronel, acompanhei todo o inquérito, levou até o fim do ano, até 30 de dezembro, e ele então, depois me confessou. Antes da reunião, ele fez uma conferência, o coronel Adil fez uma conferência na Escola Técnica do Exército, na Praia Vermelha, promovida pela ESG, que são ex-alunos da Escola Superior de Guerra, que foi uma das principais conferências feitas nesse país. E nesse dia, quase que é esse fato que eu vou contar, quase que um general se apresenta para contar o que eu vou contar agora. Um dos fatos que levou, que o coronel me disse, que levou ele a não ter dúvida, além de todos os estudos técnicos da FAB, é que quando um avião desceu nos Afonso, que tinha passado nas proximidades, vamos dizer, naquele trajeto da Pedra da Gávea, nas proximidades, quando o cadete desceu, fez um relatório dizendo que tinha visto um objeto, ele sem saber ainda que tinha sido fotografado, e descreve o objeto como depois as fotografias revelaram. E depois que as fotografias foram publicadas, um general procurou, que estava numa missão muito especial na Barra, e confidencial, ele não poderia declarar que estava lá, mas que ele viu exatamente o que as fotografias mostravam. Então ele, com o depoimento de um cadete e de um general, ele fechou toda a parte técnica da discussão das fotos, do exame das fotos. E o adido militar americano, na época, declarou que as fotos eram verdadeiras. Em 1954, aconteceu a primeira grande onda de aparições em nosso país. Foram registrados entre os meses de outubro e dezembro mais de 40 casos, entre os quais podemos destacar o do dia 24 de outubro, quando 2 OVNIs foram observados durante várias horas, evoluindo sobre a base da Força Aérea em Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. Mas a primeira prova material da existência dos OVNIs, passível de análise em um laboratório, foi conseguida 3 anos depois. Em 1957, aconteceu um caso extraordinário na cidade de Ubatuba, no litoral do estado de São Paulo. Um objeto voador de forma discoide, de aspecto metálico, foi avistado em alta velocidade, perdendo altura a partir de uma das praias da cidade. Quando parecia iminente a sua queda no mar, conseguiu ganhar altura e logo em seguida explodiu, transformando-se em milhares de fragmentos brilhantes. Alguns chegaram a cair na praia e foram recolhidos pelas várias testemunhas. 3 dos fragmentos chegaram às mãos do Dr. Olavo Fontes, outro pioneiro da ufologia brasileira, que passou a investigar o caso. Foram feitos vários estudos, incluindo um exame espectrográfico realizado no Laboratório de Produção Mineral do Ministério da Agricultura. Os fragmentos eram constituídos de magnésio e, de maneira surpreendente, não apresentavam o menor sinal de outro elemento, mesmo a nível de impureza. Não podiam, portanto,
ter origem terrestre. Naquele mesmo ano, aconteceu em São Francisco de Sales, no estado de Minas Gerais, o primeiro caso brasileiro de contato com extraterrestres com repercussão no exterior. Na madrugada do dia 15 de outubro, o fazendeiro Antônio Vilas Boas arava a terra de sua propriedade com um trator quando foi surpreendido pela aproximação de uma nave. Em poucos minutos, o aparelho pousou e os tripulantes partiram em direção ao fazendeiro, que foi rapidamente dominado. Vilas Boas foi então levado para o interior do objeto, onde o despiram e esfregaram uma espécie de líquido, que não era oleoso, diferente de tudo que já tinha tido contato antes. Em seguida, foi levado para um outro compartimento da nave, onde só havia uma espécie de divã, e retiraram sangue a partir de 2 pontos de seu queixo. O fazendeiro foi deixado sozinho, mas alguns minutos depois surgiu uma criatura feminina de baixa estatura, totalmente nua. Os seus cabelos eram loiros, olhos azuis e pele branca. Seu rosto tinha as maçãs mais salientes e os lábios eram extremamente finos. A mulher se aproximou dele e acabaram por ter uma relação sexual normal. Havia sido escolhido para algum tipo de experiência genética. Depois do ato sexual, a mulher saiu do compartimento, mas antes apontou em direção a seu ventre, para Vilas Boas e em seguida para o céu. Foram devolvidas as roupas para Antônio e os seres que pareciam também humanos ainda mostraram o interior da nave para o contatado. Vilas Boas foi conduzido para fora da nave e pôde acompanhar sua partida. Tinha terminado sua fantástica experiência. Poucos meses depois do caso Vilas Boas, um outro incidente mostraria que os discos voadores eram realmente um assunto sério. No dia 16 de janeiro de 1958, a tripulação do navio Almirante Saldanha, da Marinha Brasileira, que se encontrava fundeado nas proximidades da ilha de Trindade, observaria em pleno dia as evoluções de mais um OVNI. A bordo da embarcação estava o fotógrafo Almiro Baraúna, que conseguiu obter 4 fotografias documentando a presença do disco voador. O caso acabou sendo oficialmente confirmado pela própria Marinha, que chegou a elaborar um relatório secreto sobre o caso, dentro do qual são feitas referências inclusive a outras aparições de OVNIs na ilha, que precederam a do dia 16 de janeiro. Eu era caçador submarino e construí uma caixa estanque que não existia na época para vender e botei uma câmera dentro e andei fotografando. Teve grande sucesso. Fiz várias reportagens para o Mundo Ilustrado, para a Manchete Esportiva. E nessa época, em 58, aconteceu o Ano Geofísico Internacional. E a Marinha, cada vez que ia a Trindade, de 3 em 3 meses, levava um grupo de caça submarina para pegar exemplares que aqui na costa aqui não tem, fazer estudo do fundo do mar. E na última viagem que eles fizeram, levaram o grupo de caça submarina do qual fazia parte. Eles me convidaram para fotografar debaixo d'água. Eu digo, tá bem, não tem problema não. Caçar não caço mais. E fui com eles. Levei uma filmadora submarina e 2 câmeras submarinas e uma câmera de superfície, que era uma Rolleiflex. Chegamos na ilha, amanhecendo o dia, do dia 14. Desembarcamos, rodamos a ilha toda. Ninguém estava pensando em fotografar disco nenhum. No dia do embarque, dia 16, 10 horas mais ou menos, começou o embarque. Embarcamos, eu cheguei a bordo enjoado, deitei no convés,
fiquei calmamente deitado. O pessoal correndo no conversa baixo para cima, é tubarão, não sei o que lá, e tem coisa. De repente uma gritaria terrível. Eu levantei a cabeça, olhei assim, o pessoal correndo, apontando para o horizonte. Chega um tenente e falou: escuta aqui, rapaz, levanta, fotografa, um objeto está voando em direção à ilha. Eu levantei, cheguei na murada, olhei, eu vinha só um piscar de luz. Por via das dúvidas, armei a máquina e comecei a fotografar. Estava com 6 chapas na máquina. Comecei a fotografar, bati a primeira, a segunda, a terceira ele entrou atrás do Morro Desejado, esperei um pouco, ele passou, enquanto isso o pessoal está correndo. Me jogaram no chão, eu fiquei ajoelhado debaixo da murada a bater. O objeto saiu de trás do Morro Desejado, parou um pouco, e a melhor foto, aquela está mais destacada, está mais nítida. Parou um pouco, balançou, parecia um balão apagado. De repente disparou em direção ao horizonte, sumiu do mesmo lugar que ele tinha vindo. Desapareceu. Bom, depois que eu bati as fotografias, eu fiquei sentado no banco, tremia tanto que não podia falar, não sabia o que estava fazendo, fiquei abobalhado. O comandante chegou para mim e disse assim: rapaz, você fotografou o objeto? Eu digo: comandante, eu não sei, eu bati, agora se saiu eu não sei. Você tem condição de revelar isso a bordo, esse filme? Eu digo: se tiver laboratório, eu revelo, não tem problema. Tem laboratório? Se tem um laboratório aí, mas está muito abandonado, você quer dar uma vista lá embaixo? Aí levantei, ainda meio trêmulo, fui lá eu com o capitão Viegas, capitão da aeronáutica, reformado, que fazia parte do grupo de caça submarina, né? O capitão Viegas chegou e disse assim: será que dá, Barão? Mas eu digo: dá, deixa eu ver. Abri umas gavetas lá, tinha uns produtos químicos já duros, já muito degradados. Eu ia queimar o filme. Tudo escuro. Eu rodando o filme, de repente ele diz a Viega: acenda a luz verde. Ele acendeu, eu abri a ponta do filme assim, puxei, já estava escuro. Eu fechei o tanque, você pode acender a luz. Ele acendeu a luz branca, derramei o revelador, interrompi com vinagre. 10 minutos depois, fixei. Na hora que eu tirei o filme do tanque, do lado de fora tinha uma turma enorme com lupa na mão para ver o filme. Eu digo: vamos ver. Lavei um pouco, tirei o filme. Quando eu espichei o filme em frente à janela, a turma foi identificando: está aqui, ele aqui, está ele aqui. Essa daqui não tem nada, essa daqui também não tem nada, está ele aqui embaixo, está ele aqui. Identificaram direitinho, com lupa na mão.